E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ibis Fernando e hoje nós iremos começar mais uma aula do Educa PR. Hoje eu vou falar sobre a estrutura e a organização dos seres vivos. Toda vez quando a gente fala sobre organização dos seres vivos, a gente pensa, lógico, como um planeta como um todo. Então, para falar do planeta, eu vou falar sobre a biosfera. Quando eu falo da biosfera, eu vou dividir o nosso planeta em litosfera, no caso é a parte que contém a Terra, a atmosfera, é onde a gente vai encontrar o ar, e a hidrosfera, que é a parte do nosso planeta que contém a água. Então, todas as vezes que eu falo sobre biosfera, o conceito de biosfera é o seguinte: reúne todos os ecossistemas, mais os componentes bióticos e abióticos. Vê só que legal. Componentes que são bióticos e abióticos, que pode ser dividido aí em hidrosfera, no caso da água, atmosfera, no caso do ar, e da litosfera, no caso da terra. Toda vez que eu falo de bióticos e abióticos, tipo, bióticos são seres que irão ter vida e abióticos, na realidade, são seres que não têm vida. No caso aí da água, da terra, do ar. E já que eu falei sobre essa organização, eu vou começar a organização dos seres vivos de cima para baixo, né? A gente vai do grande e vai diminuindo, 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 até chegar na fórmula, né, estrutural. Então, primeiro vou falar sobre os ecossistemas. Quando eu falo de ecossistemas, eu estou falando que é um grande conjunto que é formado pela interação das comunidades biológicas com o meio ambiente, que podem ser aquáticos ou terrestres. Você pode observar na telinha que existe aí, ó, o meio ambiente aquático. A gente vê ali uma tartaruga, uns peixinhos, que são justamente seres vivos que estão vivendo na água. E tem um ambiente terrestre, onde a gente vai encontrar tanto árvores como alguns animais. Ou seja, toda vez que se fala de ecossistemas, eles podem ser divididos em aquáticos ou terrestres. Mas aí eu vou falar agora também, né, continuando falando sobre os ecossistemas. E se fala de ecossistemas, eu tenho que falar sobre os biomas. E aí a gente vai para o nosso Brasil, né? Então, cada parte do conjunto a gente pode chamar isso daí de biomas. E exemplos desses biomas é o quê? A Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, que está sendo destruído, a Caatinga, a Floresta Amazônica e etc. Então, nessas imagens, a gente vê aí imagens, né, sobre o Pantanal, sobre a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, e cada um aí recebe um nome. Se eu falo ali, ó, Mata Atlântica, por que será que a Mata Atlântica recebeu esse nome? Ela recebeu esse nome porque ela é banhada pelo Oceano Atlântico. A sua parte litorânea, né, aqui do Brasil, nós somos banhados pelo Oceano Atlântico. E falando da organização, já que eu falei para vocês sobre ecossistema, eu vou falar agora sobre população. Então, população, na verdade, é um coletivo de indivíduos, ou seja, organismos que vão viver numa mesma região. Ou seja, toda vez que eu falo de população, eu estou falando de um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, na imagem que vocês viram, a gente viu uma espécie que está em extinção, que no caso é da arara, onde o seu habitat, quando eu falo de habitat, eu estou falando de casa, é o Pantanal. E o Pantanal ele tem sido destruído.
Por isso que eu quis colocar essa imagem aí para vocês da arara, para poder falar da população da arara, que no caso, toda vez quando a gente fala de população, a gente fala de conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. E o que são comunidades? Na realidade, uma comunidade ela vai ser formada da união de diferentes populações que interagem aí dentro de uma mesma região geográfica. Então a gente vê aí ó, na telinha uma imagem de um ecossistema aquático onde você pode observar que tem diversas espécies de peixes. E essas diversas espécies de peixes é que vão formar uma comunidade que estão aí numa região geográfica. Bora agora falar sobre sistemas. O que é um sistema? Na realidade, o sistema são grupos de órgãos integrados que trabalham em um conjunto na realização de uma função vital. Organismos são conjuntos de sistemas. Podemos dizer que são indivíduos. Então, na imagem que você pode observar aí, a gente tem 5 tipos de sistemas, né? A gente vê o sistema respiratório, o digestório, o circulatório, sistema nervoso central. Então, esses sistemas aí, eles vão ser formados justamente aí pelos tecidos que, quando se agrupam, eles formam os órgãos. Toda vez quando se fala de um sistema, a gente diz que o sistema ele é um conjunto de órgãos. Mas aí eu quero falar sobre os tecidos. Os tecidos, na realidade, são um conjunto de células que são especializadas, que irão formar um tecido. Então, a gente vai ter vários tipos de tecidos. A gente tem o tecido estratificado, a gente tem ali vários outros tipos de tecidos que estão aparecendo na telinha para vocês. Então, esses tipos de tecidos é que irão formar esses órgãos, como vocês podem observar aí na telinha, o coração, o pulmão, o estômago, o intestino delgado, os rins. Então, a organização desses órgãos, na realidade, se trata desse conjunto de tecidos. Então, os órgãos, eles vão ser formados pelos tecidos e vão desempenhar aí funções que são fundamentais para os seres vivos. E o que é que vai formar, na realidade, os tecidos? São as células que formam os tecidos. E dentro das células, quando eu falo de célula, eu tenho a célula animal e a célula vegetal. Dentro da célula, no caso aí, que são estruturas que são formadas, na realidade, por um conjunto de moléculas. Então, essas organelas que vão estar dentro da célula, tanto da célula animal quanto da célula vegetal. Organelas que são mitocôndria, a gente vai encontrar aí o núcleo, o complexo de Golgi, o cloroplasto, quando se trata da célula vegetal, vacúolos. Então, existem várias organelas que vão desempenhar dentro da célula várias funções. Então, eu falei para vocês que as organelas, elas são formadas por moléculas. E o que são moléculas? Moléculas, elas são formadas por 2 ou mais átomos que vão ser interligados entre si. Lembram que eu falei para você que a gente vai começar de cima para baixo, né? Do maior para o menor. Então, a gente começou primeiro ali ó, com o nosso planeta, fomos diminuindo, né? Para a questão dos ecossistemas, depois para os biomas, para a comunidade, população, o indivíduo, e do indivíduo é o que se formava o indivíduo, ou seja, sistemas que vão formar o indivíduo. O que vai formar o sistema? Órgãos.
O que formam os órgãos? As células, né? O que tem dentro das células? Organelas. E o que é que vão formar as organelas? As moléculas. Então, as moléculas, elas são formadas por dois ou mais átomos que são interligados entre si. Então, existe a molécula da água, você está aqui, ó, vendo aqui ó, do meu lado, né? Que é o H2O. Ou seja, a molécula da água a gente tem uma molécula de oxigênio e duas moléculas de hidrogênio. Então, o que é que vai formar essa molécula? Veja só aí a questão do átomo que está na telinha. O átomo é a menor partícula de uma matéria que consiste em um núcleo central e cargas elétricas positivas e negativas. Ou seja, o átomo ele vai ter um núcleo, né? E ao redor desse núcleo a gente tem ali várias eletrosferas, né? E essas camadas aí que vão carregar as cargas que são negativas. E dentro do núcleo iremos ter as cargas positivas e as cargas que são neutras. Mas existe a teoria celular de Robert Hooke, que ele fundamentou em 1665, onde ele diz que a célula é a unidade morfológica dos seres vivos. Então, nessa imagem que vocês estão observando, eu tenho a imagem de uma célula animal, outra imagem de uma célula vegetal e a imagem da célula se reproduzindo, porque a célula ela se reproduz, ela se divide. A gente chama esse tipo de reprodução assexuada. Então, se falando da organização dos seres vivos, a gente vai falar a organização em relação ao número de células. O ser vivo ele pode ser acelular, ele pode ser unicelular e ele pode ser pluricelular. Quando ele é acelular, é aquele ser vivo que ele é um parasita, no caso aí do vírus. Ele precisa de uma célula para depositar o seu material genético e ali dentro se reproduzir. São partículas infecciosas nucleoproteicas, ou seja, essas partículas elas vão se alimentar justamente do núcleo. É o caso do vírus. E se eu for falar do vírus, eu tenho que falar do que está acontecendo atualmente, que é no caso do Covid-19. Ou seja, a Covid-19, você vê aqui imagens aqui do meu lado do vírus, né? Da Covid-19, né? Ela vai afetar diferentes pessoas, assim, de diferentes maneiras, e a maioria das pessoas infectadas, elas vão apresentar aí sintomas que são leves a moderados da doença e não precisarão ser hospitalizadas. Então, os sintomas mais comuns do COVID que vão ser febre, tosse seca e cansaço. Mas a gente tem também os sintomas que são menos comuns, que são dores e desconforto, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração nos dedos, das mãos ou dos pés. Isso daí são os sintomas menos comuns. Então, se você tiver quaisquer sintomas sugestivos do Covid-19, ligue para o seu médico ou para a linha direta do Covid-19 para obter aí instruções e descubra quando e onde fazer um teste. Ou seja, fique em casa por 14 dias, longe de outras pessoas e monitore a sua saúde. Se você tiver, por acaso, falta de ar ou dor ou pressão no peito, procure aí um atendimento médico desculpa pessoal. Procure um médico rápido, né? Ou seja, um centro de saúde.
ligue para o seu provedor de serviços de saúde ou linha direta com antecedência para obter as orientações sobre a unidade de saúde certa. Ou seja, se a orientação local ela recomendar a visita a um centro médico para teste, né, ou avaliação, ou seja, no caso aí de isolamento, você vai ter que usar uma máscara, certo? Para visitar o seu médico, para viajar e também durante os cuidados médicos. Além disso, você tem que manter o protocolo, né, de distanciamento, que é de 1 metro a 1,5 metro, ou seja, de outras pessoas. Vai evitar de tocar nas superfícies com as mãos e isso também vai ter que ser aplicado tanto em adultos quanto em crianças. Eu falei aí das células a nível acelular, falei sobre os vírus. Vamos falar agora sobre unicelular. É aquela célula que só vai ter apenas uma. São seres vivos que têm apenas uma única célula. Então aí na telinha a gente vê algas microscópicas e alguns protozoários. Esses seres vivos são seres vivos que vão ter apenas uma única célula. Tem também procariontes, bactérias, que têm uma única célula. Toda vez quando a gente fala ser vivo, que tem uma única célula, esse ser vivo, né, ele vai ser desprovido de algumas organelas, né? Organelas, no caso, como o núcleo, né? O seu núcleo ele vai se encontrar completamente desorganizado, ele vai ter apenas ribossomos, ele vai ter organelas poucas, né? Por isso aí, devido à questão da evolução da célula. Bora falar agora sobre os pluricelulares, ou seja, seres vivos que vão ter mais de uma célula. Então, você pode observar na imagem que eu tenho uma célula animal, existe aí uma tartaruga, os órgãos, né? O intestino delgado, o estômago, eles vão ser formados por um conjunto de células que vão desempenhar diversas funções. Então, essa organização, né, de ter diversas células dos seres vivos nos ajudou a ter animais, né, com diversas complexidades. Animais que são ágeis, animais que são muito grandes, no caso de baleias, animais que podem voar. Então, existe uma complexidade desses animais e dessa organização de células quando se fala das células que são pluricelulares. Mas eu quero falar agora sobre a estrutura da célula. A célula ela pode ser procarionte e eucarionte. Então, na telinha você pode ver uma célula que é procarionte e uma célula que é procarionte. Procarionte ela é desprovida de núcleo. Ela não tem um núcleo, o seu núcleo ele é desorganizado. A imagem que está na telinha é de uma bactéria. E a célula eucarionte, você pode observar que existe um núcleo. Então, veja só a célula procarionte, né? Com o núcleo que está ali, ó, completamente desorganizado, que é o seu RNA e o seu DNA que ela tem, que é desprovido de algumas organelas. Mas observa só a célula eucarionte. A célula eucarionte, ela vai ter um núcleo, né, organizado, vai existir organelas, no caso de mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, que pode ser liso ou rugoso, cloroplasto, e tem o seu DNA, que vai estar no núcleo. Então, células eucariontes, na realidade, são células que têm o seu núcleo bem organizado. E vamos falar agora sobre a organização dos seres vivos em relação à forma química do carbono. Quando eu falo da forma química do carbono,
eu estou falando quanta energia para o seu metabolismo. E se eu falo de metabolismo, eu estou falando de energia. Energia que a gente tem para poder se locomover. E como é que você adquire a sua energia? Você é um organismo heterotrófico. Você precisa do seu alimento. Você não produz o seu alimento. Então, quando se fala da forma química do carbono, a gente tem aí os organismos que são autrotróficos e o organismo que é heterotrófico. Quando se fala dos organismos que são fototróficos, são organismos que vão produzir a sua própria energia através da fotossíntese ou da quimiossíntese. A gente vê aí, no caso, algumas bactérias realizando a questão da fotossíntese ou das plantas. As plantas, elas vão receber a luz do sol, elas absorvem ali o espectro vermelho e o azul, que a gente sabe que a luz do sol, quando você olha, ela tem várias cores, que é a formação do arco-íris. Quando você vê uma nuvem que tem o sol, que está irradiando ali aquela determinada luz naquela nuvem, que forma-se o arco-íris, você pode observar que vai ter várias cores, e essas cores aí, as plantas, elas vão absorver. Então, quando se fala da planta, a gente tem uma organela, que é a clorofila, que vai absorver esse aspecto de luz, o vermelho e o azul. Na quimiossíntese, ou seja, são as bactérias que são cianofícias, que estão ali no ambiente aquático, principalmente nos oceanos, que elas estão realizando a quimiossíntese, ou seja, estão produzindo oxigênio e aproveitando a luz do sol para poder gerar o seu próprio alimento. E falando dos organismos que são heterotróficos, né, em relação à sua energia, a gente vai falar dos animais. Então, você pode ver aí, do meu lado, que a gente tem, né? A gente tem o urso panda, a gente tem a águia, a gente tem um coelhinho que está comendo folhagem, o urso panda que está comendo também folhagem. Eu quis colocar animais que são herbívoros e animais que são carnívoros, mas ambos animais, eles são heterotróficos, porque eles precisam adquirir o seu alimento. Eles não produzem o seu próprio alimento. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, porque eu comecei, né, falando sobre a organização dos seres vivos de cima para baixo, do nosso planeta até chegar no átomo e o tipo de estrutura da célula e em relação ao metabolismo, como você pode adquirir o alimento. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula.